Som. Então, dando continuidade aqui à nossa convenção estadual, eu gostaria de chamar o pastor, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Hamilton Sosmaia. Eu vou ler brevemente o currículo. Hamilton Sosmaia, é pastor evangélico da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nasceu em 11 de agosto de 1962 na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Casado com Elisete Sosmaia, pai de Gregory, Jéssica e Renan. Estudou contabilidade, formou-se em gestão financeira pela Faculdade Uniaselv, autor do livro O Caminho para a Prosperidade, Princípios de Administração Financeira. Durante 23 anos, teve escritório, teve oportunidade para trabalhar em grandes empresas, e aqui eu poderia nominar, são diversas, eu vou para avançar no currículo. Foi secretário administrativo do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio Grande do Sul, desempenhou a função de tesoureiro do CIMEPA e atualmente é presidente do Conselho de Pastores de Porto Alegre. É o primeiro pastor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre nos seus 250 anos. Eu faço questão de ressaltar aqui essa informação e quando eu conheci o pastor e presidente da Câmara, a alegria de podermos ter pessoas, homens de Deus, ocupando lugares que até então, como está colocado, nunca tinham sido ocupados. E assim como o irmão Maurício colocou, fazendo a diferença. Homens e mulheres de Deus, profissionais liberais, autoridades civis e militares, e o papel da Adonep é exatamente este, alcançar, porque pegando uma palavra que já passando, que o próprio pastor Sosmaia falou, e eu não esqueci disso, quando a gente foi lá falar um pouco sobre a Adonep, da mudança aqui, e ele havia comentado, um líder sempre tem os seus liderados. Se a gente faz a diferença na vida de alguém que ocupa uma posição de liderança, uma autoridade, como foi posta aqui, que é a visão da Adonep, certamente a gente também estará fazendo a diferença na vida de todos aqueles que são liderados, que o acompanham, aqueles que eles inspiram, que a inspiração seja a palavra de Deus, por isso o trabalho da Adonep. Gostaria então de passar a palavra para o nosso presidente, pastor, presidente da Câmara Municipal, pastor Hamilton Sosmaia. Fala aqui? Sim. Pode ser aqui? Pode? Tá bom. Se precisar ajustar, eu posso ajustar, não tem problema. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom dia a todos, Deus abençoe. Eu quero, antes, já louvar a Deus pela sua vida, mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração, orar por vocês. Se eventualmente tem alguém que esteja doente ou enfermo, tem alguém da sua casa, sua família doente. Eu comecei o meu ministério com 21 anos de idade, tenho 61 anos, portanto são 40 anos pregando o Evangelho. E uma das missões que Deus me deu foi orar por cura, por milagres. Eu fui pastor de igrejas grandes, com muita gente, e uma das características sempre foi orar por milagres. E de uns tempos para cá, em função de tanta atividade, bispado e assim por diante, a gente acabou parando um pouco de orar por cura. E no início desse ano, Deus me chamou para voltar a fazer para aquilo que eu fui chamado, que é orar por cura. E todo lugar que eu vou, eu tenho orado como uma primeira oração pelas pessoas que estão doentes ou tem alguém enfermo. E ontem eu estava no seminário, ontem à tarde, e pelo menos 3 pastores que eu fui ministrar nas suas igrejas me contaram testemunho de pessoas que foram curadas. E eu lembro que um pastor falou para mim assim: você ficou muito palestrante, e eu te conheci orando por cura. Então eu quero fazer essa primeira oração orando por você que está aqui. Não sei se tem alguém doente ou se tem alguém que tem uma pessoa doente na sua casa, na sua família, mas eu tenho certeza que Deus vai alcançar agora em nome de Jesus. Amém? Se está no hospital, se está numa UTI, se está onde tiver, e se tiver alguém que está aqui e você precisa dessa bênção, se puder, coloque a mão no local da enfermidade. Caso não seja possível, coloque a mão no seu coração. Se você vai interceder por alguém também, coloque a mão no coração, seja um amigo, um familiar, um parente, que o nosso Senhor
tem poder para realizar milagres. Eu já fui desenganado pela medicina, sou fruto do milagre de Deus. E quando eu era criança, inclusive, e de lá o meu pastor da época chegou e disse assim: esse menino vai orar e muitas pessoas serão curadas. E muitas pessoas, centenas de pessoas já foram curadas pelo ministério que Deus me usou para fazer isso. Pai eterno e Deus poderoso, eu estou na Tua presença neste momento, louvo o Teu nome por esse espaço que o Senhor nos concede. Também pela palavra que o Senhor estará dando ao coração dos Teus filhos, por tudo que nós já ouvimos. Mas neste momento nós oramos, meu Deus, pela saúde física, mental, espiritual, Pai. E declaro em nome do Senhor Jesus, todo aquele que esteja neste lugar ou com alguém pela qual esta vida está intercedendo, que está doente, está enferma, Senhor, talvez numa UTI, num hospital, no leito de dor, na sua residência, na sua casa, que o Senhor venha alcançar com a Tua unção de cura, de milagre agora, em nome de Jesus. Pai, se é alguma enfermidade na cabeça, se é alguma enfermidade no estômago, se é alguma enfermidade nos rins, bexiga, pâncreas, esôfago, onde estiver alojado esta enfermidade, este mal, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Se alguém que está aqui agora está com alguma dor, eu estou repreendendo, ordenando que esse mal desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como diz a Tua palavra no livro de Lucas: curai os enfermos que na cidade houver, e dizei a eles que é chegado a eles o reino de Deus. E assim seja, meu Deus, na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em forma de resultado na vida também deste homem e desta mulher. E que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero louvar a Deus aqui pelo Giovanni Alves, né, pelo convite, né, todos, Humberto, que a gente tem andado junto, também louvo a Deus pela palestra de ontem, muito abençoadora, né, para nossas vidas. Também o Maurício, que fez contato comigo, que é da nossa igreja quadrangular, a qual eu estou nela desde os meus 4 anos de idade, e 40 anos pregando o Evangelho. E durante a minha vida toda eu lembro que tem algumas coisas, irmãos, que a gente planeja e dá tudo errado, né? Não é dar errado porque a gente fez dar errado, dá errado porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, é Ele que conduz nossa vida. É o que nos diz Provérbios, que o coração do homem traça o seu caminho, mas quem dirige os passos é o Senhor, é Ele. Quando a gente entrega a vida para o Senhor, Ele vai mudar muitas vezes o nosso rumo totalmente diferente daquilo que nós planejamos. E muitas, muitas vezes eu perguntei por quê, né? Eu estava pastoreando uma igreja em Passo Fundo, numa época, e de repente me mandam para uma igreja. Aliás, sempre me mandaram para uma igreja ou estava para fechar ou para recomeçar. E aí você pergunta por quê. E sempre vem, e não é os de fora da igreja, né? Quem vem são os próprios amigos crentes dizendo assim: ó, tu está levando uma rasteira. E a gente sempre, quando entende o plano de Deus, a gente sabe que Deus, Ele cuida de todas as coisas. E a gente está no projeto dele. Aí me mandaram para Soledade, a igreja se transformou na 5ª maior igreja quadrangular do estado, né? Nós tínhamos mais de 1.500 pessoas que participavam todos os domingos. Eu fazia 4 cultos no domingo, o templo não cabia todo mundo, então eram 4 cultos no domingo que eu fazia. E de repente me mandam para uma igreja, para a sede estadual de Porto Alegre, para 2 missões. Uma para fazer com que a igreja voltasse a crescer, porque estava com 17 pessoas, e a outra para ser o administrador do conselho. E na época foi um baque muito grande, né? Porque eu tinha uma empresa lá, minha esposa tinha a loja dela, diferente da maioria dos pastores, eu não critico, né? Pastor depende da igreja, mas eu fui um pastor que nos Estados Unidos chamam de pastor bivocacionado, né? Que é aquele que tem a sua empresa, seu negócio. Tanto que no final do ano passado eu fui à Soledade, na inauguração do templo, e eu falei assim: hoje oficialmente estou entregando os terrenos para a igreja, né? Porque eu comprei para a igreja me pagar, a igreja não me pagou e eu acabei doando os terrenos para a igreja. Então eu sempre fui um pastor investidor na igreja, que investi do meu trabalho, dos meus negócios.
E louvo a Deus por isso. Deus não fica devendo nada a ninguém. E sempre Deus deu essa direção na minha vida. E aqui, quando eu vim para Porto Alegre, eu vim para abrir, né, algumas igrejas. Eu abri, nesses 16 anos que estou em Porto Alegre, abri 17 igrejas de Porto Alegre. Fui administrador do conselho estadual da nossa igreja. Então, foi um privilégio que Deus me deu de estar ali. E a gente, nesse trabalho todo, o conselho me convidou em 2012 para concorrer a vereador. Eu disse que não queria mais me envolver em política, queria cuidar da igreja, da administração. E em 2016, o conselho de novo, da Quadrangular, me chamou para concorrer a vereador. E aí, minha esposa me falou, dizia assim, olha, sempre quando você foi chamado para alguma missão, você obedeceu. E vai na obediência de Deus. E eu aceitei, fiquei primeiro suplente na época, aí entrei, estou no segundo mandato, presidente da Câmara. Esse ano, por 4 vezes, assumi a prefeitura interinamente. Nos últimos 30 anos, sou o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que mais assumiu como prefeito. São quase 30 dias, né, dentro desse ano. E são coisas que você me perguntar assim, se eu planejei, nada disso eu planejei, né? Tudo Deus foi dirigindo. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui nesta manhã, falando sobre algumas questões que o Espírito Santo me traz a falar, e eu vou falar um pouquinho sobre as finanças à luz da Bíblia. Oi? Oi? Primeiro cristão, segundo os relatos da diretoria legislativa, que controla, e o cerimonial da casa, o primeiro cristão em 250 anos a ser o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, é a forma, nada disso eu planejei. O ano passado eu fui secretário de Estado, né? Trabalho, Emprego e Renda, e a gente implementou algumas coisas em 4 meses, que foram interessantes, né? E eu não vou falar aqui porque não é o momento para isso, mas sobre algumas questões que nós implementamos em 4 meses, e que ficaram lá, ficaram marcas, né? E hoje, para mim, eu estou muito feliz e um privilégio, porque o meu filho está aqui, é o meu filho mais velho, está aqui, que tem uma loja de veículos em Passo Fundo, revenda veículos. Eu estou muito contente. E quando me perguntam, né, o que eu fiz para chegar a alguns setores, eu lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que a unção de Deus é a nossa vantagem competitiva. A unção de Deus sobre a sua vida é a sua vantagem competitiva sobre a vida de outras pessoas que não têm essa mesma unção. Então, quando as pessoas me perguntam por que os cristãos, aonde eles estão, eles se destacam, e não é todos os cristãos, é aqueles que realmente buscam a unção de Deus, é aqueles que realmente buscam estar na presença de Deus. E aí Deus coloca. Eu era muito novinho, entrei no meu primeiro emprego, como numa fábrica de esquadrias metálicas em Passo Fundo, e com 17 anos virei chefe de uma fábrica que tinha 60 e poucos funcionários, uma criança. Aí meu sonho de criança era trabalhar em banco, fui para o banco, em pouco tempo, questão de 2 anos, eu estava na gerência do banco, setor da gerência do banco. Aí, quando o banco me transferiu, que eu não quis ser transferido, porque eu atendi uma igreja nossa, que era no interior de Ernestina, na colônia, literalmente na colônia. O diretor do banco disse assim, eu quero conhecer essa catedral que está te impedindo você de assumir uma gerência regional de um banco, que é o sonho, né? Porque na época eu lembro que o salário entre comissão e tudo dava quase 3 vezes mais do que um presidente da República ganhava, por exemplo. E eu abri mão disso. E ele foi comigo, ia nos cultos domingo à tarde. Para azar dele, no dia estava chovendo, um barral, aquelas estradas interior assim, barro vermelho, um barral. Ele dizia assim, eu não acredito que você vem nisso aqui. Aí dizia assim, não, calma ainda. Aí chegamos lá, dizia assim, é
Era um barracão no meio do nada. De um lado tinha soja, do outro lado tinha soja, atrás tinha soja e na frente soja, a estradinha. Assim, você está abrindo mão por causa disso aqui. Daí disse, calma que tu vai ver. Aí começou a vir gente, tudo que é lado, vinha aqueles pessoal com trator, hoje nem pode, não sei se pode mais, com trator, gente em cima dos carretão, né? A pé, para o culto. Eu falei assim, porque é uma missão. E saí dali, orei a Deus o que eu ia fazer, abri o escritório de representação, e se tornou, na época, assim, o maior escritório de representação da região norte do estado. Então, a unção de Deus sobre a nossa vida nos faz nós sermos acima da média em competição onde nós estamos. Então, onde eu fui, onde eu coloquei minhas mãos, Deus abençoou, Deus dirigiu, e vale para todas as pessoas. Eu sempre digo assim, se você tiver a bênção de Deus, a unção de Deus, está aí o testemunho de ontem, observando o testemunho, e é assim que Deus faz com as nossas vidas, gente. O maior legado que a gente pode deixar para a próxima geração é viver na unção de Cristo. Onde eles colocar a mão vai dar certo. Pode ter crise, pode ter dificuldade. Eu observo na igreja onde eu atualmente sou pastor, as pessoas que são fiéis a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, que têm uma vida de unção, cresceram na pandemia. É uma coisa impressionante, mas a unção de Deus faz esta competição acima da média. Tem um versículo de Isaías, lá no capítulo de número 30, versículo 21, que nos diz assim, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. O 48:17 de Isaías nos diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Então, se nós andarmos pelo caminho que o Senhor nos dá a direção, a gente vai bem, gente. Uma das coisas que eu passo a vida toda fazendo é atender pessoas, cristãs, não cristãos, pessoas que vêm pedir orientação, agora nesse nível, antes eram empresários, hoje é políticos, e tem gente que você instrui, e a pessoa, ela se chateia, ela se irrita. Tem gente que você instrui, ela recebe aquilo e coloca a sua vida em prática dentro daquilo que é a instrução. Eu dou palestra de finanças há muito tempo, então tem pessoas que saem dali motivados, felizes com a palavra, e tem gente que sai dali revoltado, porque quando tu fala em finanças, tu faz as pessoas ter confronto, e a boa palavra não é a palavra que eu achei legal, a boa palavra é a palavra que confronta. E eu lembro que poucos dias eu estava orientando uma pessoa, e essa pessoa ficou muito chateada e comentou, fui chamado a atenção pelo vereador, ele foi muito agressivo comigo na fala dele, né? E as pessoas comentaram comigo, você foi duro com eles, assim, olha, e depois eu falei pessoalmente para ele, e guarda isso, o que diz a palavra de Deus, no versículo 8 e 9 de Provérbios, que são, para mim, os versículos-chave para nós, para vocês que são empresários, que têm a sua vida profissional. Não repreende o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele aumentará a sua doutrina. Então, irmãos, ensinar o tolo, ele vai odiar você. Experimenta ensinar a pessoa, por exemplo, que ela está no caminho errado e você querer instruir ela. Se ela for uma pessoa com o coração aberto, de bom coração, ela vai receber aquilo como uma instrução para a vida dela. Se ela tiver o coração fechado, ela vai te odiar e vai achar que você está fazendo o quê? Acusando ela. Já aconteceu isso com vocês? Você querer instruir uma pessoa, tentar instruir filho rebelde, por exemplo, ele vai achar que você está querendo mandar na vida dele ou dela.
instrui pessoas jovens. A minha assessoria, pessoas são jovens, chegam e dizem assim: gente, aprendam enquanto vocês têm chance de aprender. Porque tem pessoas que chegam numa fase da vida que ela viu que o tempo passou e ela não aprendeu, não quis ouvir, e aí é difícil recomeçar. Então, alguns princípios que eu quero rapidamente falar aqui sobre a questão financeira daquilo que nós aprendemos, né? E você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, mas eu quero trazer porque muito jovem eu via as pessoas chegarem, por exemplo, na igreja e muitas vezes falidas. Eu já vi grandes empresários quebrar, já vi pessoas milionárias quebrarem, e você já deve ter visto também. E as pessoas chegavam na igreja com dificuldade financeira, pessoas inteligentes, capazes, pessoas entendendo tudo do seu nicho de mercado, mas de repente a pessoa chega mal e aí ela faz uma campanha de prosperidade, ela prospera, Deus abençoa. Passa um tempo de novo, ela está quebrada de novo, faz outra campanha, Deus abençoa. Passa um tempo, quebra de novo. Aí me chamava muita atenção, principalmente porque eu trabalhava em banco, me chamava muita atenção essa questão. Por que as pessoas quebram, né? Por que as pessoas elas começam, estão indo bem, daqui a pouco ela se arrebenta de novo financeiramente? Faz a campanha, Deus abençoa, mas ela quebra. Daí eu comecei já orientava muitas pessoas sobre finanças, e aí eu comecei a observar que o problema não estava ou na bênção de Deus, ou até mesmo no ganhar, mas estava na administração e na gestão. Tanto hoje, vocês que são empreendedores sabem que o que mais leva as pessoas a quebrarem no Brasil não é o problema do conhecimento técnico daquilo que ele faz, mas é o problema da gestão, né? Então, toda vez que alguém vem falar comigo, se eu estou numa palestra, que é quando a gente abre para perguntas, e as pessoas assim: eu estou querendo abrir meu negócio, o que eu devo fazer? Primeira coisa, faz um curso de gestão. Porque aí os caras, principalmente os crentes, aqueles mais fanáticos, né, eles chegam e dizem assim: ó, o diabo se meteu na minha empresa e quebrou a minha empresa. Não foi o diabo, foi a tua incompetência de administração. Entendeu? Ele já tem as costas largas, então não, como dizia uma criança lá em Soledade, assim, não foi o Satanás, né? Foi você, gente. Eu não soube fazer gestão. Não tem sorte na vida, meu Deus. Meu Deus, eu batalho tanto. Eu vejo pessoas prosperando, né? E não vai, gente. Eu sei trabalhar, mas não tem gestão. E aí eu sempre brinco assim, o pessoal diz assim: pastor, ora por mim que eu quero virar um gerente da minha empresa, eu disse: mas Deus que me perdoe, se colocar você de gerente, você quebra a empresa do outro. Então, se prepare primeiro, para depois fazer gestão. Então, aí o que nós aprendemos diante disso, né? Tem alguém que trabalha na área da construção civil aqui? Tem lá o Sinduscom. Então, sabe, se um edifício, casa, prédio, qualquer coisa, começar a rachar, onde é que está o problema? Na estrutura, né? O problema não está na rachadura das paredes. O problema está na estrutura, está na base. Então o problema, tanto que a prova está aí, se forem ver as estatísticas, que as pessoas que se tornaram bilionários da noite para o dia, o que aconteceu com eles? Empobreceram de novo. Porque o problema não é dinheiro. Quantas vezes eu vi pessoas chegar e dizer assim: olha, estou orando a Deus para mim ganhar o dobro, né, do que eu ganho. Aí Deus abençoa, Deus é misericordioso, o cidadão ganha mais que o dobro do que estava ganhando, continua mais endividado que antes. Que o problema não está no valor que ele vai receber, está na estrutura, na base. Por quê? Inclusive no meu livro, foi um livro que está na 2ª edição, que eu escrevi, O Caminho da Prosperidade. Ele não serve para vocês que são empresários, né? Mas para aquelas pessoas que precisam aprender como lidar com dinheiro, ele ajuda e ajudou muita gente. Eu não tenho mais ele físico, tá? Terminou a edição. A última tiragem que eu fiz foi de 5.000.
Se desse, vendeu bem, né? Se não vendi, eu dei, gente. Eu vendi o livro, eu dei para as pessoas, porque eu fiz isso aqui para ajudar pessoas. Então, finanças não é calculadora, finanças é comportamento, né? E eu sempre digo que prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios, pequenos princípios, que nós vamos aprender, porque nós temos um problema sério no Brasil. No Brasil não se ensina finanças, não é todas as famílias, claro, não se ensina finanças nas escolas. Eu fiz um projeto aqui em Porto Alegre, que a Secretaria Municipal, né, de Educação está trabalhando para colocar em prática, que é a obrigatoriedade do ensino de finanças nas escolas, né, porque nós temos um problema muito sério com relação a isso. As pessoas não sabem administrar, né, não se aprende finanças em casa, os pais não ensinam finanças, e se o pai tem um pouquinho mais de recurso, ele começa a comprar a atenção dos filhos mais com presentes, e quando essa criança se cresce, vira um adolescente, vira um jovem, na concepção dele ele pode ter tudo, e aí se ele não tiver a gestão, ele se endivida, e é o que nós estamos vendo acontecer. Então, muitas das pessoas que se endividam justamente porque não tiveram o princípio da gestão financeira, né? Então, a Bíblia, né, ela fala tem 300 versículos que falam sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé, mas o tema que mais se fala na Bíblia é finanças e posses. 2.350 vezes fala sobre finanças e posses na Bíblia. Então, o tema que mais se fala. É interessante que quando eu comecei da palestra, alguns economistas, e eu fui numa faculdade aqui, para dar uma palestra para professores de economia. Foi interessante porque, quando terminou a palestra, a gente abriu para perguntas, todos eles estavam endividados. Todos eles que davam palestras estavam endividados. Porque isso aqui não é teoria, isso aqui é prática. Prática de vida. Não adianta você falar em cima da teoria. Então, a gente vai moldando o nosso comportamento, e é interessante que às vezes você vê uma pessoa que ela compra, né, um carro, além da capacidade financeira dela, e a frase que a gente sempre ouve é o seguinte: eu quis me dar um presente. Ele se ferra todinho, né, mas ele quis dar um presente para ele, ou ela, né? Compra uma casa com valor que não é a capacidade momentânea financeira da pessoa, ou até situações que não tem condições de ela comprar, mas ela diz o seguinte: eu quis me dar um presente. Eu ouço muito isso, gente. Mas assim, se teu presente vai te dar um banho de dor de cabeça depois. Então, um dos princípios básicos da palavra de Deus que nós temos que entender, e falou muito bem aqui nesse vídeo, é que tudo é de Deus, nada é nosso. Se tudo é de Deus e nada é meu, eu sou o quê? Mordomo. O que diz a palavra de Deus em Ageu? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo é de Deus, gente, nada é nosso. Quando a gente tem esse entendimento de que tudo que nós colocamos às nossas mãos não são nossos, são de Deus, a gente descansa o coração e a gente vai administrar tudo com muito zelo. Eu tenho um exemplo que para mim foi um dos exemplos mais práticos assim que eu vi na cidade que eu passei. Na igreja tinha um senhor lá que era muito chamado, cotado para cuidar da jardinagem das pessoas com mais posses, das casas, das mansões que tinham nessa cidade. Ele é muito caprichoso, entende tudo de planta de verão, de inverno, né, o que se adaptava ao local, caprichosíssimo ele. E ele sempre me convidava para almoçar na casa dele, eu e a minha esposa. E eu, na correria toda, dizia assim, uma hora eu vou lá, e aí, um dia a minha esposa disse assim, pai, fulano convida sempre a gente, e vai achar que nós somos arrogantes, né? Vamos lá almoçar. Daí eu falei para ela, então agenda com ele. Agendou um domingo, nós fomos lá, e eu imaginava assim, a casa do cara deve ser um negócio. Imagina os jardins que ele faz, né? O gramado do jeito que ele
coordena tudo, deve ser a coisa mais linda do mundo. Quando cheguei na frente da casa dele, eu nunca vi tanto mato junto, tanta sujeira, tanta anarquia, o portão amarrado, fechadura sem a maçaneta. E eu falei para ele assim: rapaz, como tu é relaxado com as tuas coisas. Eu era pastor dele. Ele dizia assim: rapaz, você é um capricho com a casa dos outros. As mansões que tem aqui, tem gente que tira foto do jardim que tu faz. E a tua casa é um nojo. Assim, rapaz, tem que cuidar da tua casa. Aí assim, como é que você faz tão legal na casa dos outros? Ele assim, pois é, né, pastor? É que na casa dos outros, se eu não fizer, eu perco o meu trabalho. Mas aqui é meu. Como aqui é meu, se um dia der tempo, eu vou fazer. E esse é o mesmo princípio das pessoas que dizem assim: o meu dinheiro, a minha empresa, o meu negócio é dele. Então, se ele quebrar, foi ele que quebrou. Quer dizer, administra de forma, muitas vezes, irresponsável os seus negócios, porque é dele. Agora, o dia que ele entender que a empresa é de Deus, que os negócios não são dele, são de Deus, que ele é apenas um mordomo, ele entregar para Deus assim: eu tenho que cuidar com zelo, fazer com zelo, porque eu tenho alguém acima de mim a quem eu devo dar satisfação. Então eu vou cuidar bem. Então ele vai cuidar bem da empresa, dos negócios dele, da profissão dele, vai fazer com zelo, vai cumprir com responsabilidade a profissão dele, os negócios dele, vai cuidar bem dos filhos, né? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Se está na vida dele, tem que cuidar bem desses filhos, tem que dar atenção para esses filhos, porque ele está ali como mordomo, ele tem que cuidar bem desses filhos. Ele tem que cuidar bem da esposa, o homem no caso, cuidar bem da sua esposa, porque Deus colocou essa mulher na vida dele para ele cuidar bem dela. Muitos homens já disseram assim: pastor, esse negócio de cuidar bem da esposa é complicado, porque ela gosta de ficar 3 horas no shopping andando. Assim, rapaz, lembra que tu está adorando a Deus naquela hora, naquele momento. É fácil? Claro que não, gente. Mas quem disse que seria fácil? A esposa, por sua vez, né? Já veio muita mulher dizendo assim: pastor, fulano é um cavalão, pastor, não tem jeito. Irmã, tem irmãs que dizem assim: pastor, dá vontade de botar estricnina na comida. Não, irmã, você vai fazer a melhor comida para o cidadão. Você vai fazer tudo que ele gosta, de alimento, de comida, de doce, porque você está fazendo para quem? Para Deus. Somos mordomos. Quando a gente tem esse entendimento, a gente serve ao Senhor, passa por essa vida com mais leveza, gente. Por que a vida das pessoas são pesada? Nós temos aqui a Donep, tem essa liderança, e uma coisa que eu observo muito em lideranças, em grupos, de toda a natureza, seja evangélico, seja de setores da sociedade, é que a pessoa, né, quando ela sai de um cargo, ela é tirada do cargo, ela diz assim: levei uma rasteira. Porque ela entende que aquele cargo é dela. Na medida que a pessoa ela saiu daquele cargo, ela entender que ela esteve naquele período para servir a Deus, ela vai dizer o quê? Senhor, legal, muito obrigado por esse ano, por esse 2, por esse 3, por esse 4, por esse 5, por esses 6, por esses 7 anos que eu estive aqui servindo nesta função. Foi o tempo que o Senhor me deu para me servir nessa função. Porque aí, gente, a gente não tem expectativas nas questões humanas. A pessoa sai revoltada, gente, de funções de cargo. Esses dias uma pessoa foi trocada de uma secretaria do município e a gente é pastor em tudo que é lugar, né? Então, aí a pessoa, né, me ligou, disse assim: o senhor vai estar na Câmara? Eu disse assim: olha, era um dia de sessão. Eu disse assim: olha, 14 horas eu vou fazer a primeira chamada, 14h15 a gente entra na sessão. É assim, eu preciso de 5 minutos só 5 minutos. Eu disse: então vai lá, né, vou estar no plenário. E ela diz assim:
O que o senhor tem a me dizer sobre essa rasteira que eu levei? Eu disse, que rasteira, minha filha? Estava fazendo um bom trabalho na secretaria e de repente o prefeito me chamou lá com a equipe e agradeceu o meu trabalho e boa noite, tchau. Eu cheguei assim, tu estava trabalhando ali para quem? Assim, como assim? Tu estava trabalhando para servir a sociedade e uma pessoa que está começando a igreja, ou para cumprir uma missão. Eu disse, não, mas eu levei uma rasteira. Eu cheguei, não. Você cumpriu a tua missão. E a expectativa do teu coração tem que ser de cumprir a missão no tempo que Deus estabeleceu para você cumprir aquela missão. Se você não está mais cumprindo aquela missão, é porque o teu tempo terminou. Então, o que você teria que estar aqui fazendo? Dizendo sim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o privilégio de te servir nesta missão, nesta função, por esse período. É por isso, gente, que as pessoas viram crente e arrumam um monte de fardo para a cabeça. Porque as pessoas não têm a vida leve. A Bíblia diz, Jesus falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que a vida das pessoas está pesada? Está tão pesada? Porque tudo na vida para a pessoa, tudo que ela vai fazer vira peso. Ela tem que estar mostrando para os outros, ela tem que dar satisfação para os outros, ela tem que estar mostrando para a sociedade, ela depende de aprovação das pessoas, ela depende de elogio, ela depende das pessoas estarem incentivando ela, gente. A pessoa que vive assim é um infeliz. A vida cristã da pessoa é uma vida pesada. E a maioria dos crentes é pesado, porque tudo que eles vão fazer vira peso, ele depende de elogio, ele depende das pessoas valorizarem ele. Os diaconatos das igrejas, por exemplo, eu sempre digo para eles assim, olha, você vai limpar o chão 20 anos e corre o risco de você nunca receber um elogio, pelo contrário, só reclamação. Mas entendo que vocês estão ali fazendo a obra de Deus. É isso. O que eu estou fazendo na Câmara, gente? Eu não dependo de elogio lá. Eu dependo de saber o que Deus está pensando no meu trabalho, só isso. Então o meu fardo se torna leve. Então, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento de que nós não somos donos de nada, né? Somos apenas gestores. Deuteronômio 10,14 nos diz, eis que do Senhor teu Deus são o céu e os céus do céu, a terra e tudo que nela há. Quer dizer, tudo é de Deus. Amém? Graças a Deus, gente. Então, se você não se pode dizer para a pessoa que está do seu lado, dizer assim, se é a esposa, né, o esposo, dizer, eu cuido bem de você porque eu estou agradando a você e a Deus. Bom, às vezes a mãe, filho, agradar a Deus. Meu querido Maurício, quanto tempo eu tenho para... Tá, beleza. Então, um dos princípios básicos da palavra de Deus sobre a questão do endividamento, o que a Bíblia fala sobre isso, né? No Brasil tem a cultura que para adquirir as coisas a pessoa precisa se endividar, né? Eu vi na palestra ontem, né, cuidando do endividamento e como as pessoas estão endividadas no Brasil, né? Isso aumentou muito, inclusive na pandemia. E é um princípio contrário à palavra de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma no seu amor. Então, um princípio básico de uma vida de prosperidade abençoada por Deus é não carregar dívidas. Porque o livro de Gálatas, Provérbios, fala sobre o endividamento, que o endividamento ele é uma escravidão, né? Aquele que toma emprestado, Provérbios, não vou citar os vários versículos aqui, mas aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta, diz a palavra de Deus. Então esse é um ponto. O segundo ponto, gente, é a pessoa evitar também de pagar juros, né? Eu vi tanta gente quebrar quando estava no banco. Eu imagino o doutor ali cuidando dessa área. Quanta gente quebra.
por causa dos juros, principalmente no Brasil, que são proibitivos. Provérbios 22, 26 e 27 nos diz: não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros fiadores de dívida, se não têm como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Um dos princípios, né, que eu não notei aqui, mas que eu falo muito sobre a questão de aplicações. Eu agora estou por fora do mercado, mas antes de eu entrar na Câmara, eu dava consultoria financeira. Então a gente estava por dentro de tudo que era juro. Hoje estou completamente por fora, gente. Esse dia uma pessoa lá na Câmara lá recebeu uma herança e veio falar comigo, disse assim: ó, eu quero que você seja meu consultor para me ajudar. Ele disse assim: não, eu estou por fora, né? Porque o mercado financeiro muda toda hora e tu tem que estar ligado, tem que estar atento. Então, como eu não estou acompanhando, meu filho mais novo está trabalhando com isso, não estou acompanhando, então não posso cuidar. Mas eu falei para ele, mas tem um princípio da palavra de Deus que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2, e você vai lendo os livros de economia, fala a mesma coisa. E ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá. 7, 8 tipos de aplicações diferentes, né? A Bíblia ensina, e os economistas hoje ensinam também, né? E uma outra coisa que é importante, irmãos, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28 e 30, é sobre o planejamento, né? A Bíblia diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não é capaz de terminar. Então tudo tem que ter um planejamento financeiro, tudo tem que ter. Nós temos que fazer uma gestão. Eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre e observei que o templo ali onde eu assumi, ele tinha uma despesa só de luz, na época, em torno de 1.400 a 1.500 por mês. E eu aprendi, na época que eu estava no banco, com um judeu muito rico, que ele dizia o seguinte: olha, todo cálculo a gente tem que fazer de despesa para 10 anos. E aí eu comecei a calcular. Por que estava dando 1.400 por mês? Eu reduzi para 400, você tem uma ideia, né? Ensinando as pessoas, que eles chegavam assim, ligavam tudo que era luz, né? A pessoa não cuida, então elas ligam todas as luzes assim, qualquer lugar que elas vão, deixam a luz acesa, né? E uma das coisas que são importantes para a gente ter uma vida financeira saudável é, primeiro, não desperdiçar e fiscalizar as pessoas da nossa volta. A gente for lendo lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 11, 12, na multiplicação do pão e dos peixes, você vai ver o seguinte, que ali diz, Jesus fala para os seus discípulos, sobraram 12 cestos cheios, e Jesus diz o seguinte: recolhei a sobra para que nada se perca, né? Então, o desperdício é pecado, e a gente tem que fiscalizar as pessoas da nossa volta. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham para mim, no caso, então eu gera uma bronca danada com relação ao desperdício. Uma empresa, por exemplo, que ela não fiscalizar os seus funcionários, que ficam muitas vezes estourando as questões financeiras, ele vai ver que ao longo do tempo foi muito dinheiro jogado fora. E eu lembro que comecei a ensinar a eles: olha, o templo é muito grande, é um templo que cabia quase 1.000 pessoas. Eu falei assim: então vocês não vão ligar 1 hora antes 20% das luzes, meia hora antes você pode ligar 50% e 15 minutos antes aí você pode ligar o resto. Só com essa economia, individualizando as lâmpadas de estacionamento e coisa e tal, nós baixamos de 1.400 para 400. Porque o problema era o desperdício. Então agora se calcula de 1.400 para 400. R$1.000 são 12 mil por ano, e em 10 anos são 120 mil. Entendeu, gente? Então, o cálculo a gente sempre faz para 10 anos, e as empresas a mesma coisa. E a palavra de Deus nos ensina nós a fiscalizarmos, né? Tanto em Provérbios diz que miséria é para o pai do filho insensato. Quer dizer, se um pai não ensinar um filho a ter gestão financeira, ele vai falir. A Bíblia diz isso. Miséria é para o pai do filho insensato. Quantos filhos que assumiram empresas
Eu que dei consultoria, vi as empresas quebrar. O pai ralou, batalhou, 50, 60 anos, a empresa cresceu, larga na mão do filho, não sabe fazer gestão, quebra a empresa. Várias vezes, quando a gente fazia o levantamento, né, da auditoria financeira, o pessoal dizia assim, conseguiu descobrir quem é que me quebrou aqui? Está me quebrando? Eu disse, não. Quem está me roubando? Não, ninguém está roubando. É gestão. Como assim? Gestão, gente. Aí tu vai explicar o porquê da gestão errada, das pessoas, do filho que pega dinheiro lá no caixa, dos equívocos. Vou só dar um exemplo aqui de Porto Alegre, uma lojinha, gente, uma micro sala, o cidadão lá pediu para mim dar um apoio para ele, tinha começado a ir na igreja, e aí eu fui. Ele disse, estou com uma dívida de 46 mil, isso já faz uns 7, 8 anos atrás. Uma dívida de 47 mil, a gente não sabe como é que vai fazer. Aí eu fui lá, mas uma micro loja, uma ferragemzinha pequenininha, vendia conexões, etc. E olhei uma senhora limpando. E aí eu perguntei, quanto é que essa pessoa, para quem não tem ideia, não é de Porto Alegre, quem é de Porto Alegre aqui? Alguns são de Porto Alegre. Então, quem é de Porto Alegre sabe que hoje uma diarista de Porto Alegre está na faixa aí de R$220 para fazer o serviço de limpeza. E eu perguntei para eles, quanto é que eles pagavam aquela diarista? 200, na época 200, 220, não lembro assim. Vamos pegar 200 assim, porque eu não lembro se era 200 ou 220. Eu falei, quantas vezes por semana ela vem? Eles falaram 3 vezes. Eu cheguei assim, os filhos de vocês vêm aqui, são 2 filhos. Um vem de manhã, porque estuda de tarde, eu que estuda de tarde vem de manhã. O menino não estava ali aquela hora. Eu cheguei, vocês são em 4 nessa micro loja aqui, vocês não conseguem vocês limpar isso aqui? Vocês sabem quanto é que custa essa pessoa aqui? Em R$600 por semana, vezes 4 semanas, são 2.400 por mês. Em 12 meses, me ajuda aí aqui que eu estou meio cansado. 28.800 por ano, em 10 anos. Em 10 anos, 280 mil. Aqui está aqui os 47 mil de vocês. Gestão. Então, muitas pessoas, elas querem problema de gestão. Então, uma outra coisa que é importante, está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, diz, na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. As pessoas que não conseguem fazer essa gestão financeira. E uma outra coisa importante para mim ir para o finalmente aqui, gente, que Mateus capítulo 25, ele nos fala algo que é muito importante. Você conhece a parábola dos talentos? A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 1 enterrou o talento. Está falando sobre finanças aqui. E quem fala isso aqui, gente, não foi Pedro, Tiago, João, Lucas, Paulo, foi o próprio Jesus. E quando ele fala para aquele que enterrou ele chega e diz o seguinte para o seu senhor: sei que é homens duro e atemorizado, escondi o talento. E aí Jesus assim, na sua palavra, Jesus diz: sabes que ceifo, que colho onde não semeei, e tiro onde não espalhei. Aí Jesus fala lá no versículo 27, devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltasse, receberia o que é meu com juros. Tirai o talento daquele que tem 1 e dá o talento para aquele que tem 10. Porque aquele que tem, versículo 29, será acrescentado, e aquele que não tem até o que tem, ele será tirado. Então, você vai ver do Gênesis ao Apocalipse,
Não tem nenhum versículo da Bíblia ensinando as pessoas a pagar juros. Mas tem o próprio Jesus nos ensinando a ganhar juros. E ganhar juros pode ser de várias formas, pode ser no mercado imobiliário, com imóveis, com tantas formas, mas nos ensina a receber. Em outras palavras, o dinheiro que você tem que trabalhar também para você. Os recursos que você tem que trabalhar também para você. A Bíblia ensina isso. Eu quero encerrando, gente, pedindo para você abrir comigo Lucas, capítulo 16. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 16. Versículos 10, 11 e 12. Quem tem a Bíblia ali? Versículo 10 diz ali: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Então a questão da fidelidade a Deus não é questão de valores, é questão de caráter, de entendimento da palavra. Versículo 11: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos dará a verdadeira? Versículo de número 12: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então aqui tem um princípio de Deus. Nós sabemos que tem muita gente que tem a bênção de Deus travada, porque ela não cuida daquilo que não é seu, desperdiça as coisas que não... Eu vejo, por exemplo, assim, gente, o dinheiro público ali é um absurdo. Eu administro a gestão da Câmara, ela tem um orçamento de 210 milhões, mais ou menos, e toda hora tem gente que diz assim, mas todo ano sobra recursos da Câmara, e todo mundo quer, todo mundo não, uma boa parte das pessoas quer se donar o dinheiro público. As pessoas, ela não tem responsabilidade com aquilo que não é seu. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Então, a gente vai, por exemplo, nos locais, né, porque se a pessoa está pagando, assim, estou pagando, então eu posso desperdiçar. E muitas pessoas têm a bênção de Deus travada justamente por não cuidar o alheio, não cuidar aquilo que não é seu. Lembrando que Deus tem os seus olhos voltados para todas as coisas. Eu não preciso que ninguém me diga lá a minha responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo como gestão da coisa pública, porque eu sei que eu tenho que fazer a minha responsabilidade perante quem? Perante Deus, que é do Senhor que virá a recompensa, ou de lá também que vai vir a trava sobre a minha vida. Por isso que Ageu disse que muitas pessoas o céu se retém sobre a sua cabeça, né? Então, queria deixar essa palavra, né? Agradeço a Deus por dar o privilégio de nós compartilharmos algumas coisas que eu acho que são importantes da palavra de Deus, encerrando com Romanos 13:7, que nos diz: doem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito bem, obrigado, pastor Hamilton. Uma pequena lembrança aí do pessoal do capítulo. Princípios importantes para a nossa vida, né? E nós temos uma ligação profissional também, além da fé. E quando, usando os versículos que o pastor Hamilton usou aí, falando de que aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Às vezes eu brinco com os meus clientes que isso é a criação do cheque especial perante a palavra de Deus, né? Porque como é que você vai perder o que não tem? Vão tirar o que não tem. Então entra no limite de cheque especial para ladeira abaixo.